Boa tarde, amigo. Recebemos com muito prazer um amigo muito querido de muitos anos, Coronel Alberto Feitosa. Você antes era conhecido deputado como Alberto Feitosa, virou Coronel Feitosa por quê? Porque as pessoas cobraram muito isso, principalmente por essa intensificação desse conflito entre o PT e o grupo bolsonarista que depois resolveu se filiar ao PL. E para aumentar e para deixar bem caracterizada essa relação com essa nova onda do patriotismo, na verdade, essa descoberta do patriotismo. Eu gosto muito quando o Bolsonaro diz que ele redescobriu as cores verde e amarelo, que as pessoas, a gente via campanha política, as pessoas usavam azul, vermelho, branco, a esquerda sempre nas cores vermelha, e ninguém nunca tinha trabalhado as cores do nosso país. A gente vê muito agora nessa disputa Biden e Trump, o quanto a bandeira americana ela é utilizada pelos dois lados. E aqui não se utilizava o verde e amarelo. Então, o verde e amarelo, a questão dos símbolos nacionais, a bandeira do Brasil, isso ficava bem mais caracterizado com a minha designação profissional, que era justamente o posto que eu ocupei na Polícia Militar quando fui para a reserva. Ô, Feitosa, você fica feliz quando você vê o aeroporto de Guararapes receber prêmios e mais prêmios? Você que foi o grande responsável pela obra da construção desse novo aeroporto internacional de Guararapes, lhe causa alegria? Muita. Eu digo, uma vez brincando com minhas meninas, eu ia para a praia, para Ipojuca, né, Porto de Galinhas, e todas as vezes que eu passava ali em frente ao aeroporto, eu dizia, as meninas às vezes estavam cochilando, né, eram pequenas, quem foi construir isso aqui? Aí minha mais nova, que sempre era muito respondona, disse assim, pai, toda vez que tu passa aqui, tu diz assim, foi tu, eu já sei que foi tu que construiu esse aeroporto. Então, só por esse fato, demonstra toda a minha satisfação, meu orgulho mesmo, orgulho não pejorativo, mas orgulho de prazer de poder, junto com muitos profissionais valorosos da Infraero, das empresas ali, da parceria que foi feita entre governo federal e governo estadual, que puderam dar esse belo equipamento, né? E durante muito tempo se previa que teria um acréscimo aí para os próximos 7, 8 anos e o aeroporto bateu a sua meta muito mais rápido. Em 5 anos já se atingiu a quantidade de fluxo de passageiros e não impactou, muito pelo contrário, quando se faz pesquisa a nível mundial, o aeroporto do Recife é sempre escolhido entre os que prestam os melhores serviços e entre os mais belos do mundo. E a recuperação da estação antiga? Você tem acompanhado? Nós quando saímos, inclusive o Carlos Wilson fez questão de divulgar isso. Aliás, para você lembrar, essa figura está fazendo falta na política brasileira. Falta, Carlos Wilson Campos, está fazendo falta. E ele, quando saiu, ele era o presidente da Infraero, ele fez questão, que me pediu isso, pediu ao Wellington Moura, que era o superintendente regional, para que nós deixássemos o projeto para ali. E nós deixamos exatamente um projeto que era um mini terminal nos mesmos moldes do atual, com aquele devendo de uma folha em cima, que é muito bonito o aeroporto, com aquela escada central ali, que aquela escada não tem apoio, perceba que aquela escada tem amarração, e seria uma réplica menor para ser utilizado apenas para voos internacionais. Eu soube que ele está sendo demolido, não será para esse fim, mas é o que nós pensávamos para aquela área ali. Abrindo de lado uma ala para voos internacionais. Do lado de lá. Só voo internacional, embarque, desembarque, Receita Federal, Anvisa, esse seria a destinação daquele prédio. Hoje, eu confesso que eu não sei, João, o que é que será ali aproveitado. E, de repente, você sai do aeroporto e vai para a Secretaria de Turismo e faz lá um belíssimo trabalho. Saudade também da Secretaria de Turismo? Muita, porque eu não tenho dúvida, primeiro, da satisfação da gente poder divulgar essa beleza que a gente tem, né? Eu fiz um curso uma vez em São Paulo, que o Joemir Betting disse que Deus, quando começou a fazer o mundo, ele começou pelo Nordeste do Brasil. E aí os outros anjos assim começaram a reclamar assim, e o resto? Porque o senhor está gastando todas as tintas alegres e cores
né, colocando apenas nesse lugar, que é justamente o Nordeste brasileiro, o estado de Pernambuco, com nossas praias, a nossa cultura, a Zona da Mata, a cultura da cana-do-açúcar, a nossa culinária, a nossa música. Uma vez eu fui no Rio Grande do Norte, não desdeando do estado de Potiguar, mas eles então quiseram fazer lá da apresentação um show cultural. E os ritmos eram praticamente todos nascidos aqui, no estado de Pernambuco, como o próprio a Bahia hoje reconhece, né? Então, divulgar isso lá fora é muito prazeroso. Ver as pessoas virem e sair daqui avaliando muito bem o estado de Pernambuco também é muito prazeroso. Além do mais, João, é preciso entender que o turismo, mais do que uma atividade de passeio, ela é uma atividade econômica muito forte. Cada real que é investido no turismo, ele, comparando com as outras atividades econômicas, ele reage muito mais rápido em benefício da população. Então, você emprega um show, você faz um show como nós fazíamos na nossa época, né? Paul McCartney, Elton John, Amy Winehouse, Black Eyed Peas, Charles Aznavour, trouxemos tudo isso. Tudo fraquinho, tudo nomezinho fraquinho. Né? Além de, nós temos um calendário semanal. Então, isso... E eu me lembro, né, Feitosa, você dizia, quando trazia um show internacional desse, os hotéis lotavam com 15 dias de antecedência, que vinha gente do Nordeste todo, né? Vinha gente do Nordeste todo, vinha gente até de outros estados, por exemplo. Não tinha o show estava esgotado em São Paulo, vinha gente de Santa Catarina, Curitiba, Rio Grande do Sul, Brasília, né? Goiás, que o artista internacional não ia para lá. E veja, e os hotéis, bares, restaurantes, shoppings lotados. Então, a atividade de turismo, ela é, antes de tudo, se você pensar sobre esse aspecto, é uma atividade comercial muito forte e também geradora de emprego e renda. Então, por isso que me dá muita saudade. A gente viu, criamos uma Rota 232, Rota da Fé, Rota do Cangaço. E, lamentavelmente, isso foi aos poucos, né, se diluindo, não se valorizou tanto isso. E eu tenho saudades porque a gente pôde fazer um bom trabalho, mais uma vez, valorando nossa equipe, com André Correia, lá na Embratur, Luciana Fernandes como gerente comercial. Bom, mas tudo pode voltar e o coração guarda essa memória, mas é preciso também a gente pensar que é uma atividade geradora de emprego e renda e que precisa ser pensada, replanejada e impulsionada. Um grande investimento lá, porque ajuda muitos pernambucanos. E como você é pernambucano, só pensa grande, levou o turismo de Pernambuco para Nova York. Levamos para o Brazilian Day, né? Você nos acompanhou e fizemos, inclusive, João, nós fomos à capital do Nordeste, o aeroporto do Recife, quando nós éramos secretário de turismo, tivemos mais voos internacionais do que a Salvador e do que Fortaleza. Hoje só tem um. Hoje só tem um, que é a TAP. Nós tínhamos a Delta, nós tínhamos a American Airlines, nós tínhamos a Copa Airlines, nós tínhamos, nem me lembro, a Ibéria, nós tínhamos diariamente... Cabo Verde. Nós tínhamos diariamente 8 voos internacionais saindo do Recife. Veja, até para a França, né? Ele saía de São Paulo, fazia uma parada da aqui... Air France, né? Da Air France, e daqui seguia para Paris. Lamentavelmente... Então, veja, o quanto é importante, porque isso é determinante. Ninguém virá para um destino tendo que primeiro passar em São Paulo, no Rio. Isso é um impeditivo. Então, se a pessoa... a perna, como a gente chama, né? Paris, Recife, Madrid, Recife, Miami, Nova York, Recife, a pessoa pelo menos fica naquele lugar 1, 2, 3 dias, 2 noites para poder conhecer aquele lugar. E sai daqui falando bem, como eu disse, quando nós fazíamos pesquisas, 92%, 93% das pessoas diziam que gostaram e gostaria de retornar àquele destino e que indicariam aquele destino. Então, o avião, do ponto de vista do negócio do turismo, é fundamental. E aí, com relação ao turismo, e você acompanha como deputado estadual, a privatização do centro de convenções foi uma coisa boa? João, hoje o Estado deve promover, eu acho que o Estado tem que ser cada vez menor.
acho que o Estado tem que focar realmente em saúde, educação, segurança e iniciar algumas atividades econômicas para fortalecer e depois repassar para o privado. Eu acho que a privatização do centro de convenções, nós já tentamos fazer isso. Naquela época, se tinha uma certa resistência até do próprio governador Eduardo não querer muito privatizar, mas nós já passamos a operação do centro de operações, acho que era Reed Exhibition, né? Que precisava fazer investimentos. Eu lembro a todos que quando nós chegamos lá no centro de convenções, que a sede era lá, da Secretaria de Turismo, ainda hoje que eu acho que está errado também, nossa previsão era sair, contratar um escritório, para que a gente pudesse levar e deixar aquilo ali só para ser ocupado como centro de convenções, e depois entrou lá o governo do Estado, que foi fazer a reforma do Palácio, e lá permaneceu com a Secretaria de Turismo naquelas instalações que era do Eduardo. Isso para mim está errado, aquilo ali tem que ser devolvido realmente para atividades de centro de convenções, principalmente porque Recife é uma cidade, não é uma cidade de sol e mar, Recife é uma cidade de turismo e negócio. Então, ela tem que ser ocupada, sobretudo no final de semana, com eventos lá, e grandes eventos. Então, nós já passamos para o Reader Exhibition, nós quando chegamos lá, o centro de convenções, os banheiros estavam quebrados, o ar-condicionado não funcionava bem. Me lembro uma vez que diziam que teve um show da Ivete Sangalo, e que a Ivete Sangalo teve que suspender o show porque tinha muitas muriçocas e a área, o camarim dela estava alagado. E naquele tempo não tinha dengue de agora, Não tinha dengue de agora. Se tivesse, então, né? Então, veja, nós precisamos fazer investimentos pesados e muitas vezes o Estado não tem esse investimento para fazer. Então, nós já fizemos uma parceria com a Reed Exhibition, ele fez os investimentos, mudou todo o estufado, melhorou a rede. Um centro de convenções que naquela época já não tinha Wi-Fi, deixamos totalmente com Wi-Fi, climatizamos a área, os galpões, né? os grandes salões lá. Então, isso, no meu entendimento, foi uma boa medida você privatizar o centro de convenções. Eu sou daquele que o Estado tem que funcionar como Estado e o privado deixar tocar os negócios e gerar emprego e renda. Depois, no intervalo, nós vamos continuar conversando com o deputado Coronel Feitosa. Coronel Feitosa, você, depois de áreas chiques, aeroporto, turismo, foi cuidar dos esgotos do Recife. Também tem saudade do período em que foi secretário de saneamento da Prefeitura do Recife? Uma atividade, assim, uma vida bem eclética, é uma atividade totalmente diferente, né? Sair, como o André Corrêa dizia, né? Eu saí do turismo para cuidar do cocô. Vulgo bolota. Vulgo bolota. Veja, João, o Recife, ela, assim como as grandes capitais do Brasil, e é lamentável os índices de saneamento baixo no Recife, e é lamentável também a gente ver algumas pessoas jovens que votaram contra o marco regulatório de saneamento lá no Congresso Nacional, que foi uma medida tomada pelo governo do então presidente Bolsonaro. A gente tem sim que investir pesadamente com relação ao saneamento básico. Saneamento básico não é obra, não é só você tratar o esgoto, levar água potável, é saúde. É preciso que as pessoas entendam que pode ser uma obra antipática, porque você para a cidade, você rasga a rua, são obras enterradas que as pessoas não veem, são obras relativamente caras, porque exige toda uma infraestrutura de engenharia grande, mas é fundamental para a saúde das pessoas. E a gente tem, como Recife, apenas 40% do Recife é saneado. E um saneamento que muitas vezes é muito ruim. Foram obras mal feitas e que são mal cuidadas e mal usadas pelas pessoas. Já peguei uma caixa de visitação é boca de lobo. E aí quando você tira uma tampa daquela, ali tem tudo que você pode imaginar. Madeira, resto de capacete, resto de colchão, boneca. É um inferno. Aquilo ali inviabiliza. Então quando chove, alaga tudo. E eu tive a oportunidade de pegar uma secretaria com muitos problemas, herdando do PCdoB, mal gestada, com todas as obras paralisadas. Foi quando houve o impeachment da Dilma e eu pude, com o Bruno Araújo, o ex-deputado federal e então ministro das cidades, renegociar tudo aquilo. E a primeira coisa que nós fizemos, porque há uma regra que é fundamental e é correta, para você fazer as obras, muitas vezes você tem que entrar
em ruas e beiras de rios. E aqui tinha muitas áreas de palafitas, casas invadidas. Então, eu tive a oportunidade, comecei logo pelas casas. Então, eu tive a oportunidade, mesmo sendo secretário de saneamento, de entregar 1.193 unidades habitacionais de muita qualidade. A referência era piso de cimento, parede ainda sem cobertura, um tijolo aparente. Nós entregamos com piso de cerâmica, paredes todas pintadas, área de banho, né, banheira, área molhada com azulejo até o teto, louça de metal. Como também reativamos a obra da estação de tratamento do Cordeiro, que voltou a parar, que ia dar mais uns 20% ali, sobretudo pegando a zona oeste da cidade do Recife. Então, foi um trabalho difícil, foi um dos trabalhos mais difíceis que eu peguei e de menos visibilidade política, mas que eu senti muita satisfação, porque eu sabia o quanto aquelas obras eram importantes para os recifenses e, consequentemente, para a saúde pública do estado de Pernambuco. Coronel Feitosa, agora vamos falar do assunto que o senhor entende que é muito sério, a segurança pública. Esse negócio de acabar com faixas na polícia que o governo do estado tomou agora foi uma coisa boa? João, foi, mas ela está muito letárgico, certo? Tá o quê? Muito lenta. Ah, lenta. Tá. A promessa, veja bem, a governadora eleita, ela se reuniu com parte significativa na campanha da Polícia Militar, dos bombeiros militares e principalmente os inativos e pensionistas, que é uma força eleitoral muito grande. Quando a gente faz pesquisa, quem primeiro influencia o voto é o jovem, depois é a senhora dona de casa. Então, a governadora, inteligentemente, ela investiu nesse pessoal e fez uma promessa que logo em janeiro começava a tratar, janeiro de 2023, começava a tratar e extinguir a questão das faixas salariais, que é um absurdo. Quebra, inclusive, a hierarquia, quebra, inclusive, preceitos constitucionais. E aí ela vem apenas agora, um ano e 2 meses depois, e faz um planejamento para junho de 24, junho de 25 e junho de 26. A repercussão não foi boa. É preciso fazer isso, mas é preciso fazer num curto espaço de tempo. Como também ela faz, nesse momento, uma proposta de aumento salarial que é também muito pequeno, diminuto, porque o ano passado nós já tivemos quase 4% de inflação, esse ano bate novamente os 4%, e aí ela propõe, esquece 2023 e propõe 3,5% para esse ano, 3,5% para 25% e 3% para 26%. Então, a proposta, embora sendo muito importante e necessária, ela não foi, nesses contextos que eu aqui pontuei, bem recebida pela tropa. Vamos trabalhar, já fiz a promessa com uma parte da Polícia Militar e Bombeiro pelas redes sociais, e contato, mensagem, ligações telefônicas, que vou apresentar um projeto, na verdade, uma emenda ao projeto, reajustando isso, e espero abrir canal de negociação com a governadora, pensando não apenas na categoria de policiais e bombeiros militares, mas como você começou a pergunta, segurança pública é um problema muito sério. Talvez, eu vi uma entrevista do André Matarazzo, é um homem que é secretário de São Paulo. Ele dizia que, enquanto ele foi secretário nos governos anteriores, ele agora voltou com o Ricardo Nunes a ser secretário. Ele foi secretário da última vez, lá em São Paulo, eu não me lembro. Ele dizia que o problema, quando ele era secretário no governo anterior, era as desigualdades sociais. E hoje ele coloca como um dos maiores problemas do Brasil a questão da violência, principalmente implementada pelo narcotráfico, pelo crime organizado, compras de armas potentes, brigas de facções, e as brigas de facções cada vez estão chegando mais perto das nossas classes, seja classe média, classe alta, jovens morrendo, e eles diziam então que isso era o principal problema. E não tem como resolver isso se você não tiver a estruturação das polícias de maneiras firmes, organizadas e acreditando no governante, que é o que o Ronaldo Caiado tem feito e tem feito muito bem. Vamos até fazer uma visita a ele, levando até o presidente da Assembleia e a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Porque o que ele diz, eu comando lá e eu passo credibilidade à minha tropa e prestigio. Então, se não houver esse tipo de coisa, não tem como você minimizar, mitigar essa questão da violência, que é muito difícil no Brasil, porque nós temos uma legislação extremamente frouxa, extremamente, eu sei que você daqui a pouco vai entrevistar o presidente da OAB, e seria bom até abordar também esse assunto. A gente tem que fazer uma modificação, o Congresso Nacional, o governo federal tem que modificar essa legislação. Não dá para ter um presidente
que relativiza a questão da criminalidade. Querendo humanizar a ação para criminoso, querendo dizer que pode roubar celulazinho e vender para comprar uma cervejinha, não dá. Eu acho que tem que o PT, que os políticos que estão ali no entorno do presidente Lula, tem que dizer, Lula, chegou a hora de parar de falar isso, chegou a hora de achar que o criminoso é vítima da sociedade e defender quem de fato trabalha, gera renda, emprego, precisa sair de casa para trabalhar, precisa sair de carro para estudar, precisa sair de carro para se divertir, e a gente precisa endurecer essa legislação penal e jogar pesado contra o crime organizado. Coronel Feitosa, agora eu vou relembrar na sua vida, quando você estava no meio da rua, comandando policiais pela segurança. Esse problema das torcidas organizadas tem jeito, Feitosa? Tem. Tem jeito. Tudo tem jeito, João. É preciso primeiro... E o Coronel Meira é que era forte contra ele, né? Meira foi durante muito tempo, comandou o batalhão de choque por 5 anos. É uma grande referência com relação a distúrbio em grandes eventos. Foi referência, inclusive, nessa questão de enfrentamento à torcida organizada. Mas tudo tem jeito. É preciso ter vontade pública, vontade política. No meu entendimento, a primeira coisa que tem que fazer era o governo do Estado sentar com os presidentes de clubes, com a Federação Pernambucana de Futebol. Já sentou. Mas sentar e ter resultados. Qual é o resultado? Primeira coisa que eu faria era cadastramento de todas as torcidas, identificação facial para entrar em estádio. Isso tem que ser feito, tem que quebrar o anonimato. A primeira regra para você ter controle de grandes distúrbios, é que você quebrar o anonimato. Tem gente que se esconde ali em torno da maioria, daquela multidão, e ali pratica todo tipo de crime, como foi feito com o ônibus do Fortaleza e outras atividades, porque acha que não vai ser identificado. Então, a primeira coisa que tem que fazer é isso. E se chamar a responsabilidade, e se existe uma responsabilidade no entorno dos campos de futebol, mas também, João, tem que voltar uma coisa que a gente tem que entender. Porque lá fora pode consumir bebida alcoólica nos estádios. Eu fui autor da lei. Isso diminuiu em muito a violência nos estádios. Eu cheguei a receber um prêmio. Gleide Ângela não era, inclusive, deputada, ela era delegada. Se reduziu muito a violência contra a mulher. Por quê? Porque o cara vai para o campo, bebe antes de entrar no jogo, bebe durante o jogo, bebe quando sai do jogo, chega em casa, se o time perdeu, ele quer comemorar. Se o time se perdeu, ele quer descontar na família. Se o time ganhou, ele quer comemorar em casa. Então, veja, é preciso entender que nós não temos ainda educação social para ter bebida alcoólica dentro dos estádios. Muita gente tem dito que não tem levado mais os filhos, sobretudo as filhas, para os estádios, porque as coisas se acirram. Só rapidamente, eu me lembro quando teve aqui em 2013, Copa das Confederações, lá já na Arena Pernambuco, eu fui com as meninas. E lá naquele evento, como era um evento internacional, podia ter consumo de bebida alcoólica. Pois bem, tinha uma pessoa na minha frente que ele estava todo contido, controlado. Começou a tomar cerveja, daqui a pouco ele estava jogando cerveja em todo mundo. Então, é uma das coisas que a gente tem que entender. A gente precisa ter medidas duras, pode ir se relaxando aos poucos, mas tem que jogar pesado com relação... Eu acho muito ruim, por exemplo, imagina um turista, vem a Pernambuco, você vê um mundo de pessoas, sei lá, 1.000 pessoas, 1.000 jovens ali, sendo escoltado pela polícia, pela cavalaria. Aquilo é muito feio, entendeu? É como eu desci uma vez no aeroporto de Bogotá, tinha que passar por um corredor de soldados fardados com fuzil e cão. Eu digo, meu Deus, quando eu sair do aeroporto, o que é que eu vou enfrentar lá fora? Deu vontade de eu voltar. Então, você imagina se deixar no aeroporto do Recife, pegar a Agamenon Magalhães, estar ali em cima do viaduto e ver aquela turma entrando ali. Um horror aquilo. Então, isso tem que ter medidas duras, se suspender, for o caso, limitar o número de ingressos, mas tem solução e precisa ter solução. Já falamos do Feitosa, várias coisas, vou falar do Feitosa deputado. O Gilson Machado é candidato a prefeito do Recife para valer? Para mim, Gilson estará no segundo turno nas eleições. É simples, é uma conta simples. O Brasil hoje está dividido entre Lula e Bolsonaro. E eles se retroalimentam. Eles não querem que saia dessa polarização.
E aqui não será diferente. Lembre-se o que aconteceu com Mendonça nas últimas eleições. Mendonça foi o terceiro, mas muito próximo. E essa questão de Lula e Bolsonaro não era tão acirrada, faltava 2 anos ainda para as eleições. Não tinha Avenida Paulista como teve agora, não tinha a fala de Lula toda hora, não tinha Lula presidente, não tinha o povo perdendo a confiança no governo Lula, porque essa é a verdade, se encheu de esperança, muita gente ali que a gente chama de isentão, terminou no último dias ali, sobretudo no sábado, depois daquele episódio da Carla Zambelli, votando no Lula. Então, se Mendonça teve aquela quantidade de votos, eu acredito que isso terá mais. Então, não tem como, com múltiplas candidaturas, como a própria governadora alimenta corretamente, e os próprios políticos, porque os políticos não querem que João ganhe no primeiro turno. É ruim para a classe política, o João muito novo, ganhar uma eleição dessa no primeiro turno. Vai ficar um super João, e isso é muito ruim. Tá certo? Isso não pode haver na política. As pessoas não têm que ter oposição, têm que ter diálogo. E se ele ganhar a eleição, numa eleição dessa no primeiro turno, vai ficar muito impetuoso, vamos assim dizer. Então, e eu não tenho dúvida. Ele já pinta o cabelo de branco, imagina ele mais impetuoso. Ele já neva enquanto o Recife alaga, enquanto o Recife tem dengue, enquanto o Recife tem se formando Cracolândia, enquanto o Recife tem uma violência do jeito que está, ele fica nevando e dançando, né? Imagina se ele ficar solto demais. E para terminar... Aí vamos lá. Aí eu acho que o Gilson Machado estará no segundo turno, porque será fatalmente o segundo colocado nessa corrida, numa eleição de segundo turno. Ninguém, diga você, João, eleição de segundo turno, ninguém sabe o que pode acontecer. Ah, João é favorito? Pode ser. Mas a gente viu, o Roberto Magalhães era favorito, deu João Paulo. Mendonça Filho era favorito, deu Eduardo Campos. A Raquel, ninguém nem apostava e hoje é governadora. Então, é isso que a gente vê que pode acontecer. Nós queremos agradecer ao Coronel Feitosa. O Coronel Feitosa tinha que vir para 5 programas, porque ele entende de aeroporto, entende de esgoto, entende de turismo, não entende de segurança. Não, entende. Você realmente é uma referência em todos esses setores, porque em todo cargo público que o Coronel Feitosa trabalhou, ele teve sucesso, que realmente ele é uma pessoa muito competente e não foi sem razão esse sucesso dele. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.